A gente vai dar continuidade à nossa série em Tito. Um convite à piedade, sermão de número 4, meus irmãos. Nós temos já caminhado aí alguns domingos. O pastor Sávio, como os irmãos sabem, está de férias, já no finalzinho das suas férias. Provavelmente essa semana agora já retorna. E a gente segue aqui, já partindo para os finalmente dessa série, né? O quarto sermão, 4 de 6, né? Depois desse vão restar mais 2 sermões para a gente poder fechar essa série. Depois a gente emenda no aniversário da igreja que está próximo, né? No primeiro sermão foi a saudação dessa carta de Paulo para Tito. A gente pôde aprender algumas coisas ali. O segundo sermão falou um pouco sobre algumas atribuições para os presbíteros daquelas igrejas que se reuniam ali na ilha de Creta. Semana passada, Mateus falou um pouco sobre a necessidade, o problema que estava tendo ali com falsos profetas, pessoas enganadoras, a necessidade daquelas pessoas serem silenciadas. E hoje, eu já te convido a abrir a sua Bíblia, Tito, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mantenha a sua Bíblia aberta. E Paulo hoje vai dar uma palavra direcionada a alguns grupos ali da igreja. Mas eu queria que você se atentasse a algumas palavras, que são palavras chaves aqui, que Paulo vai falar uma vez, talvez uma ou outra dessas palavras aqui ele vai falar mais de uma vez, inclusive. Então isso requer um pouco da nossa atenção, para que a gente possa refletir juntos aqui. A palavra fale, a palavra ensine, a palavra oriente e a palavra encoraje. Essas palavras elas serão direcionadas para a igreja ali em Creta e elas terão uma aplicação direta para os relacionamentos e, consequentemente, para o crescimento sadio da igreja. A forma como eu vivo e eu me relaciono importa para Deus e tem consequências diretas na igreja local e aonde quer que essa igreja local esteja. Quando eu penso em relacionamento, meus irmãos, relacionamento na igreja, penso em discipulado, ou seja, pessoas crescendo na fé através da vida e do testemunho uma das outras. Nós vamos ver algumas aplicações práticas para a nossa vida, algumas maneiras que Paulo vai orientar aqueles irmãos ali para que eles possam viver. E eles viviam ali naquele contexto ali da igreja ali. É óbvio que eles tinham outros relacionamentos, mas em primeiro lugar eles demonstravam ali no seio da igreja local. Sua Bíblia está aberta? Tito 2, a partir do verso 1 até o versículo 10. A gente está lendo na versão NVI, e a palavra de Deus diz o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e a procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Feche seus olhos, vamos orar.
Deus, nós estamos diante aqui da Tua palavra e ela é poderosa. Que o Senhor fale de uma maneira muito especial aos nossos corações através da Tua palavra. Crendo que assim o será. Com corações gratos nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto ele vai começar dizendo você, porém. Essa palavra porém, essa conjunção adversativa, ela tem uma função de juntar duas orações, mas trazendo uma ideia de oposição entre elas. Paulo vai orientar Tito para que ele fale o que está de acordo com a sã doutrina. Se na semana passada nós vimos pessoas falando de uma falsa doutrina, agora nós vemos aqui Paulo orientando a Tito para que ele fale de acordo com a sã doutrina. E a palavra fale já aparece aqui, uma palavra importante para a gente. Fale o que está de acordo com a sã doutrina. Essa palavra sã, ela quer dizer que está livre de qualquer contaminação de erro. Ou seja, Tito, fale o que está de acordo com a doutrina que é saudável. Fale de acordo com a doutrina que é correta, que é pura. Semana passada, Mateus falou para a gente sobre os insubordinados, que eles precisavam ser silenciados ali, pois eles pregavam um falso evangelho, uma falsa doutrina. Agora nós estamos diante de uma orientação de Paulo para Tito, pedindo para que ele fale da sã doutrina. Você, porém, e aqui já a gente percebe essa ideia de oposição de um contexto para outro. Fale da sã doutrina. Irmãos, não basta silenciar aqueles que pregam uma falsa doutrina, mas além disso, precisamos falar da sã doutrina, ou seja, do ensino que é saudável, que é o tipo de vida que corresponde ao Evangelho e, consequentemente, nos leva a uma vida de piedade. A gente tem falado muito sobre essa palavra aqui. Viver uma vida de piedade, uma vida de devoção a Deus que vai culminar em boas obras. Paulo vai orientar Tito a falar da sã doutrina, mas de que maneira, meus irmãos? Ensinando, orientando e encorajando os vários grupos de pessoas ali na igreja de Creta. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, jovens e servos. Nós já vimos isso. Classes distintas, mas que certamente se relacionavam ali na igreja. A sã doutrina que Paulo pediu para Tito falar, ela é atemporal, meus irmãos. E é importante a gente pensar nisso, porque a gente vive dias difíceis que muitas vezes a cultura vai dizer o contrário. E quando eu digo a nossa cultura local, eu não estou generalizando, dizendo que tudo da cultura é ruim. Mas uma boa parte da nossa cultura, ela vai de oposição ao que o Evangelho diz. Então é importante dizer que a sã doutrina que foi ministrada para aquela igreja ali, aquilo que Paulo pediu para Tito falar ali, dessa sã doutrina, servia, foi útil para aquela igreja no primeiro século e é útil para a igreja do século 21. Os mesmos princípios, eles se aplicam para cada um de nós. E dos 5 grupos que Paulo fala aí, eu quero fazer uma subdivisão em 3 partes. E em primeiro, ele vai falar para os homens mais velhos e para as mulheres mais velhas. Isso está no versículo 2 e no versículo 3, vou pedir para você acompanhar. O que ele já diz no versículo 2? Ensine, a palavra ensine os homens mais velhos a quê, meus irmãos? A serem moderados, ou talvez na sua versão aí seja a serem temperantes. Eles deveriam ser sóbrios, controlados, e eles deveriam se abster de vinho, seja de maneira total, ou pelo menos do seu uso imoderado. A moderação, meus irmãos, nos leva a um viver equilibrado, não dado aos extremos, que por muitas vezes é muito perigoso. Então, homens mais velhos, sejam moderados, levem uma vida equilibrada, sejam dignos de respeito. Eles também deveriam, meus irmãos, ser admirados pelo seu caráter, admirados e não idolatrados pelo seu caráter. Deveriam ser dignos de estima e de honra. Isso tem a ver, meus irmãos, com os traços morais de sua personalidade. Talvez você, como eu, já tenha, ao longo da sua vida, ou talvez você que seja mais velho, quando você era mais novo, você já pensou assim, você passou a admirar uma pessoa. Talvez você tenha uma pessoa que você olhe assim e pense assim, poxa, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa, pelo seu modo de vida, pelo seu caráter.
Eu tive várias pessoas ao longo da minha vida que foram e são inspirações para mim. Pessoas que eu olhava, pessoas dignas de serem admiradas, pessoas dignas de respeito. E ele vai continuar dizendo para os homens mais velhos: sejam sensatos. Aqui, essa palavra está ligada a ter uma mente sã e uma mente equilibrada, que consegue frear os próprios desejos e os próprios impulsos. Sejam sadios. Essa palavra sadio aqui tem a ver com seja forte. Sejam sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, se manter forte na convicção da verdade, que é a fé, no amor demonstrado às pessoas e a não se desviar do seu propósito, mesmo diante de provações e sofrimentos, que é exatamente a perseverança. Às vezes é difícil, se manter firme, mesmo diante de provações e sofrimentos. Pessoas mais maduras já passaram por muitas coisas e por isso conseguem lidar melhor com essas coisas. Mas pode ser, meus irmãos, que os homens maduros, os homens mais velhos ali da ilha de Creta, os homens que se reuniam naquela igreja ali, talvez eles estivessem cansados de se dedicar à obra de Deus. Vamos lembrar do conceito da cidade, como é que a cidade vivia, como é que era a característica das pessoas da cidade, como é que era a cultura da cidade. E pode ser, meus irmãos, que ao longo da nossa caminhada também a gente se sinta assim, às vezes cansado. Isso me faz lembrar de Caleb. Vocês lembram da história de Caleb? No Antigo Testamento, quando Moisés ele escolhe 12 pessoas, são os 12 espias, para poder dar uma olhada na terra que Deus mandou eles conquistar, a terra de Canaã. E eram 12 espias e dentre eles estava ali Caleb, estava no meio deles. Era jovem ainda, Tinha mais ou menos ali uns 40 anos, mas ainda era jovem ainda, E aí eu estou querendo me colocar nesse bolo aí dos jovens aí, E eles vão, aquelas 12 pessoas vão à terra, 10 vão trazer um relatório: olha assim, não vamos não, que a turma lá é muito forte, só tem gente forte lá, as armas deles são muito poderosas, a gente certamente seria destruído. Mas Caleb e Josué vêm com um relatório diferente: olha, vamos partir para dentro, a terra emana leite e mel, tudo que planta dá na terra, vamos lá, vamos partir, vamos conquistar. O que acontece é que a terra não é conquistada naquele momento, mas 45 anos depois, quem está lá no meio da turma, entrando para conquistar a terra prometida? Caleb, 85 anos, com a mesma disposição, com a mesma garra. É óbvio que ele teve provações e sofrimentos, assim como nós também temos. Mas homens mais velhos, vocês precisam ser perseverantes e manter uma conduta digna de um cristão maduro na fé. Uma conduta que glorifica a Deus e influencie gerações. Inevitavelmente, pessoas vão olhar para vocês, vão olhar para nós e vão se espelhar na nossa vida. Homens moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E quais são as orientações que Paulo vai dar para as mulheres mais velhas? Versículo 3, semelhantemente, como é que está na sua Bíblia? Ensine, mais uma vez a palavra, ensine as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas certamente lidavam basicamente com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as suas particularidades. Tanto que as orientações aqui, embora as palavras sejam diferentes, mas o contexto é o mesmo. Observe, mulheres mais velhas sejam reverentes na sua maneira de viver, ou seja, elas deveriam ser moderadas e decentes no seu proceder, serem discretas, não serem caluniadoras, elas não deveriam difamar, fazer falsas acusações. Como os homens mais velhos, elas também deveriam ser dignas de respeito, nem escravizadas a muito vinho, ou seja, deveriam exercer o autocontrole, viver uma vida equilibrada, refreando os próprios impulsos e desejos. As mulheres mais velhas deveriam procurar viver assim, pois, como o texto mesmo vai dizer, elas deveriam ser capazes de ensinar o que é bom. Para ensinar o que é bom, meus irmãos, é necessário viver uma vida reta. E viver uma vida reta, não estou falando de viver uma vida perfeita, porque nós não somos perfeitos. E Deus sabe disso, mas procurar viver uma vida de acordo com a sua palavra. Eu sei que às vezes nós vamos errar, mas nós devemos procurar viver uma vida de acordo com a sua palavra.
E pode ser, meus irmãos, que a estrutura familiar ali na ilha de Creta, ali no seio da igreja, corresse perigo. Se as mulheres mais velhas não procurassem viver uma vida que honrasse a Deus e a seus propósitos, elas não seriam capazes de orientar as mulheres mais novas no seu papel. E nós veremos mais à frente que isso impactava diretamente a família, o lar, o que é uma base para nós, a família. As mulheres mais velhas têm um papel fundamental na orientação familiar. E isso passa pelo seu modo de viver. Pesado isso, né? Às vezes. As mulheres mais velhas têm um papel fundamental na orientação familiar. E isso passa pelo seu modo de viver. Às vezes a gente acha isso como um peso. Mas eu prefiro pensar, meus irmãos, isso como sendo um privilégio, uma dádiva, uma honra dada pelo próprio Deus. Ser capaz de ensinar o que é bom e orientar a outras mulheres, as mulheres mais novas. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, a vocês foi dada a honra de influenciar e orientar as gerações mais novas. Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando olharem para nós, quando olharem para vocês, o que as gerações mais novas elas vão enxergar? O que elas vão ver? Paulo, em Coríntios, também vai chegar para a igreja e vai dizer: vocês ainda estão tomando leite, quando na realidade vocês deveriam estar se alimentando de alimentos mais sólidos. Ou seja, vocês ainda são crianças, mas vocês já deveriam ser pessoas mais maduras. Vocês já deveriam ser pessoas mais experimentadas para poder influenciar, para poder orientar as outras pessoas. E é isso que Paulo está querendo falar para Tito aqui, para que seja ensinado no seio da igreja que se desenvolvia ali na ilha de Creta. Homens mais velhos, mulheres mais velhas. E agora, no segundo ponto, a gente vai ver o que Paulo está dizendo para Tito, para ele, que ele oriente aquela igreja ali para as mulheres mais novas e para os jovens, do versículo 4 até o versículo 8. O que Paulo vai orientar ali para as mulheres mais novas, ou as recém-casadas, ou as casadas de pouco tempo? Versículo 4, Paulo vai utilizar a palavra orientar. Oriente. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens. Está falando das mulheres mais velhas, que poderão orientar. Essa palavra orientar, ela quer dizer restaurar alguém aos seus sentidos ou manter alguém em seu dever. E orientar aqui, a essas mulheres mais novas. Amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e a sujeitarem-se a seus maridos. A orientação era aqui para o contexto do lar, meus irmãos. As mulheres mais novas deveriam ter uma função primária, como função primária, o cuidado do lar. Mas o que a cultura nossa diria hoje com relação a isso? Amem seus maridos e filhos, sejam prudentes e puras, estejam ocupadas em casa, sejam bondosas, sujeitem-se aos seus maridos. E mais uma vez, quando eu digo a nossa cultura, eu não estou dizendo que toda a nossa cultura é ruim, mas a gente ouve muita coisa hoje que vem da nossa cultura. O que ela diria com relação a isso? Talvez ela diria que esse tipo de coisa aqui se aplicava só para aquela época. Hoje as coisas mudaram, hoje as coisas são diferentes. Inclusive, a Bíblia precisa ser reinterpretada, precisa ser atualizada. Isso, hoje em dia, é secundário. O que importa, na verdade, é ser feliz. Se isso está te atrapalhando a ser feliz, isso passa a ser secundário. Meus irmãos, é mais fácil dizer isso do que se submeter ao que Deus nos orienta em sua palavra? Definitivamente não. Essa orientação para as mulheres mais novas de Creta era para colocar as coisas no seu devido lugar, como a própria origem da palavra orientar está dizendo aqui. Hoje, trazendo para o nosso tempo, meus irmãos, é comum as mulheres buscarem ter uma carreira profissional. E ok por isso. Perfeito. Né? Eu deixo o Benício, deixo minha filha na escola, depois vou deixar o Benício na creche. Ele é o último que eu vou entregar das minhas entregas de manhã cedo, né? O último é o Benício. Em frente da creche dele tem uma academia. E ali eu chego mais ou menos ali por volta de 7h10, 7h15.
E essa hora começa a sair gente ali, homens, mulheres, várias pessoas, porque terminaram 7 horas. Ou seja, o exercício é de 6 às 7, e para chegar às 6, deve acordar pelo menos umas 5, né? Acordaram às 5, chegaram às 6, malharam de 6 às 7, alguns já tomaram um banho ali, já saem arrumados para o trabalho. Dali do trabalho já sai, vai fazer uma outra coisa, vai fazer uma pós, vai malhar de novo, vai fazer um mestrado. O tempo nosso é assim. E as pessoas, as mulheres, elas têm buscado qualificação e ok, perfeito com isso. Mas o que nós não podemos, o que não pode acontecer, meus irmãos, é negligenciar o fato de que o lar é o seu principal ministério. Não tem problema nenhum, né, se dedicar à carreira e seja uma excelente profissional. Mas o ministério número 1 é o lar. Se por conta da correria do dia a dia, do acúmulo de trabalho, da saúde mental já afetada, e por conta de tanta coisa, a nossa saúde fica afetada. Se por conta de tudo isso, as coisas não andam bem, meus irmãos, priorize o seu lar. Priorize o seu marido, os seus filhos e a sua casa. Paulo termina esse trecho para as mulheres mais novas dizendo o seguinte: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra de Deus era importante para Paulo, e ela também deve ser importante para nós. Chesterton, eu não sei se eu acertei o nome dele, é inglês, tá, meus irmãos? Ele é um inglês católico, ele é um romancista, um dramaturgo, dentre outras coisas que ele faz, ou que ele fazia, né? Ele disse o seguinte: o tempo que vivemos trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. É um pouco pesado isso, né? Às vezes você está em casa assim, fazendo as coisas de casa, comum. Às vezes você encara aquilo como um peso e deveria ser algo prazeroso, deveria ser feito com prazer. A nossa cultura, ou parte da nossa cultura, pega essa frase, sujeitem-se a seus maridos, e distorce isso. Se sujeitar ao marido, meus irmãos, é ser parceira e ser ajudadora no papel da organização e cuidado do lar. No lar, cada um tem seu papel e um complementa o outro. Não existe hierarquia. Essa ideia que é vendida que o homem é superior à mulher, isso não existe. Nós somos iguais em importância para Deus. Deus não ranqueia isso. O que acontece no lar é que são exercidas funções diferentes apenas, como é na Trindade, por exemplo. A gente não está estudando Trindade aqui, mas se a gente olhar para a Trindade, é um relacionamento de igual. Jesus, Deus Filho, se sujeitou ao Deus Pai, obedeceu ao Deus Pai, e Ele disse isso várias vezes. E eles viviam em harmonia. Se sujeitar é estar ao lado, é ser ajudadora, auxiliadora. Se alguma coisa apertar, priorize o seu lar, priorize sua família, seu esposo, os seus filhos, priorize o seu lar. A nossa cultura e o tempo que vivemos jamais estarão acima do Evangelho, irmãos. É a partir do Evangelho que eu passo a enxergar todas as demais coisas, inclusive a nossa cultura. E muitos elementos da nossa cultura, eles vão contra o Evangelho. E entre a cultura e o Evangelho, fique sempre com o Evangelho. Vocês foram alcançadas por Ele para honrarem a Deus, tendo no seu lar o seu principal ministério. Se dediquem mesmo à sua carreira e façam o melhor, mas lembre-se disso: o lar é o seu principal ministério. O que ele disse para os jovens? Seguindo aí o nosso texto, versículo 6, Paulo vai pedir para Tito para encorajar os jovens a serem o quê, meus irmãos? Não sei como é que está na versão de vocês, mas a serem prudentes ou talvez criteriosos. A ideia aqui é que os jovens tenham uma mente sã, que ele exercesse autocontrole, que ele pensasse sobre si mesmo de forma moderada e sóbria, e que ele pudesse frear as próprias paixões. A juventude é uma época de muitas descobertas e oportunidades, em todos os aspectos, bons e ruins. Paulo aqui, ele dá apenas um conselho:
serem prudentes, mas que abrange as tentações sofridas pelos jovens, como luxúria, por exemplo, os seus desdobramentos, a ambição e os seus desdobramentos, a impaciência, por exemplo. Olhando para a cultura da ilha de Creta, o que se podia esperar de um jovem, meus irmãos? Olhando para a cultura ali daquela ilha, o que se podia esperar de um jovem ali? Quais seriam as suas referências? Quem ele poderia olhar como um exemplo para a vida dele? De acordo com a cultura local que nós já vemos, a gente já está vindo acompanhando durante a série, seria algo complicado. Mas o jovem cristão, ele deveria ser diferente. Por isso a preocupação de Paulo na questão relacional da igreja, no discipulado mútuo. Homens maduros como exemplo, mulheres mais velhas orientando as mulheres mais jovens. Aplicando isso, meus irmãos, para o nosso tempo, vemos que os jovens, eles sofrem pressões logo cedo. É uma fase da vida que sofre muita pressão. E eu não digo nem na juventude, talvez ainda na adolescência. E olha a preocupação de Paulo já no primeiro século. Eles queriam que esses jovens tivessem uma mente boa, tivessem autocontrole, fossem moderados, tivessem controle dos seus impulsos. Isso se aplica perfeitamente a tudo que o jovem de hoje também enfrenta. Dando alguns exemplos rápidos e práticos, o índice de suicídio entre os jovens aumenta a cada tempo. E é assustador a forma como isso vem aumentando. Pessoas sem razão para viver, meus irmãos. Pressão de faculdade, às vezes pressão até antes de entrar na faculdade, porque tem que ter um bom currículo, tem que ser uma pessoa capaz, tem que superar as outras pessoas. Uma pressão tão grande na vida dos jovens. Estava conversando com o Tiago, que é professor universitário recentemente, estava falando exatamente sobre essa preocupação. Quantas pessoas na faculdade tirando as suas vidas, ou querendo tirar as suas vidas. É uma fase difícil. Muitos jovens e até mesmo muitos adolescentes começam a ter uma vida sexual muito novo. Longe daquilo que Deus deseja para a vida dele. É uma fase de muitas oportunidades. Olha a preocupação de Paulo, tenha uma mente boa, exerça o autocontrole. A gente percebe a importância de termos pessoas como referência na nossa vida. Eu lembro que, quando eu era mais novo, faz um bocadinho de tempo, eu tinha um amigo, tive vários amigos, né? Tenho ainda vários amigos, né? Ele era um pouquinho mais velho que eu, então ele era um pouquinho mais adiantado das coisas do que eu, né? Coisas que eu estava vivendo, ele já tinha passado. E ele era um exemplo para a minha vida, a gente compartilhava muitas coisas, e até hoje nós conseguimos compartilhar algumas coisas. E ele conta para mim, naquela época ele contou, mais ou menos uns 30 anos atrás aí, quando era jovenzinho ainda. E ele já namorava, né? E namorava a pessoa que então seria sua esposa e que é a esposa dele até hoje. E ele conta que, às vezes, quando encontrava com ela para poder namorar, e quando ele sentia que as coisas iam apertando no namoro, ele falava, que é engraçado, porque tinha igual sabe que é o ensino de igreja católica que bate? Ele falou que batia na cabeça dele algo parecido com aquilo. E ele entendia que era hora de pisar no freio. Isso marcou minha vida, foi um exemplo para mim. E os jovens precisam se agarrar a isso. É difícil? É muito, e é claro que é difícil, mas é isso que Deus espera de você, querido jovem. E parte da nossa cultura vai dizer o seguinte, mas isso é coisa ultrapassada. Isso era antigamente, hoje nós vivemos em outro tempo. Como diz o poeta Chico Anísio, jovem é outro papo. Vocês lembram? Vocês não lembram disso, né? Vocês não lembram de Chico Anísio, né? Lembram do personagem jovem? Tinha um cabelinho grande, tipo um surfistazinho, tal. Vocês não sabem, vocês não conhecem, então deixa para lá. Mas tinha um personagem chamado Jovem. E ele falava isso, mãe, jovem é outro papo. E às vezes é um paradoxo, meus irmãos. Ao mesmo tempo que começam cedo na atividade sexual antes do tempo, por exemplo, querendo antecipar aquilo que deveria acontecer somente quando se casasse, às vezes eles querem crescer sem assumir responsabilidades inerentes à sua idade. Jovens imaturos para a idade que têm. Algumas coisas eles querem adiantar, outras coisas eles não querem crescer.
Tem uma coisa aí que dizem que não é científico, né? Mas a tal da síndrome do Peter Pan. Já ouviram falar sobre isso? Dizem que não é científico, não. Mas tem a síndrome do Peter Pan, que a pessoa não quer crescer, não quer assumir responsabilidades inerentes à sua idade. Mas é uma fase difícil, a gente entende isso. Jovens, vocês terão muitas oportunidades e serão tentados de várias maneiras, mas lembre-se, vocês são jovens cristãos. E isso faz toda a diferença, isso muda tudo. Se você tem vivido uma vida desregrada, longe dos propósitos de Deus para a sua vida, e isso não te incomoda, o meu convite é que você se arrependa e lute para viver uma vida que agrade a Deus. E mais uma vez, meus irmãos, não estou falando de coisas simples. Está tranquilo, está dominado. Eu sei que vai existir uma luta. Mas nós somos jovens diferentes, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Seja como Tito, e Paulo vai continuar falando, versículo 7. Ele vai dizer para Tito o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. E vamos lembrar que boas obras é o resultado de uma vida piedosa. Jovem, Deus também te chama para ter uma vida de devoção a Ele, uma vida que o honre, que o glorifique em todas as coisas. E vamos lembrar, Tito era um jovem. Lembram disso? Tito era jovem. Então Paulo vira para Tito: olha, Tito, seja você mesmo um exemplo para os outros. E ele vai continuar: seja um exemplo em que, em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Jovens, sejam vocês mesmos um exemplo. Deus te colocou em alguns lugares, colégio, faculdade, alguns já trabalham, e Ele te deu uma rede de relacionamentos. Então, seja um exemplo de boas obras, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Ensine, fale do Evangelho, conquiste o direito de ser ouvido através de uma vida piedosa. Conquistar o direito de ser ouvido é como se as pessoas olhassem para a sua vida e tivessem curiosidade de saber como é que é a sua vida. Alguns vão olhar para vocês e vão achar vocês meio esquisitos. Porque crente às vezes é meio esquisito, né, gente? Mas alguns vão olhar com admiração e vão querer saber por que você é assim tão diferente. E aí você conquistou o direito de ser ouvido. Talvez vocês não tenham ideia do quanto Deus quer usá-los para transformar a vida de outros jovens. Pense nisso. E mais uma vez, não deixe que a cultura do nosso tempo dite a regra para você, mas que a sua vida seja pautada pela verdade do Evangelho. E o último grupo, meus irmãos, os escravos, os servos. Versículo 9 e versículo 10. Paulo vai pedir para Tito, mais uma vez, ensinem os servos a se submeterem, ou seja, a obedecerem os seus senhores. Versículo 9. Ensinar a obedecer, até aí tudo bem, né? Está tudo tranquilo, dentro da normalidade exigida. Eu sou um servo, eu tenho que obedecer. Mas eles precisariam ir além. Eles precisariam agradar os seus senhores, ou seja, ir além das obrigações legais. Os servos talvez se sujeitem aos seus senhores de maneira passiva e mínima, realizando apenas o que é exigido e nada mais. Paulo aqui ele está ampliando o assunto, dizendo que eles deveriam, além de fazer aquilo que deveria ser feito, deveria agradar os seus senhores. O servo convertido a Cristo deveria demonstrar atitudes diferentes na sua vida e na sua conduta. Para alguns, o trabalho às vezes é um fardo, né? Às vezes ao longo da minha vida, eu já até disse isso em alguns momentos. Parecia ser um fardo, algo que eu não estou aguentando mais. Eu quero chegar no meu horário, cumprir as minhas tarefas e só. Mas Deus nos chamou para irmos além. E existem alguns motivos para estarmos ali, e um deles é honrar aos nossos patrões. Paulo falando também para os escravos, para os servos ali em Colossenses, ele vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Em última instância, fazendo aquilo, eu estou em última instância agradando ao próprio Deus.
Colossenses 9:10 vai dizer: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Precisamos refletir. Faça apenas o mínimo ou procure ir além, como uma atitude de abençoar o meu patrão e glorificar a Deus. E ele vai continuar dizendo no versículo 10, ensinando a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança. Eles deveriam, através das suas ações e das suas atitudes, darem prova de que eram dignos de confiança. E a motivação de Paulo aqui, meus irmãos, ela é tremenda. Olha como é que termina o versículo 10. Para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Se no final do versículo 5, do versículo 8 que nós lemos, Paulo quer impedir ocasiões de críticas justificáveis por parte daqueles de fora da igreja, olha aí o que diz o finalzinho do versículo 5, diz o seguinte: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Final do versículo 8, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Aqui agora, meus irmãos, no final do versículo 10, ele motiva os servos com a perspectiva positiva de que seu serviço fiel manifestará a beleza do Evangelho. Olhando para o contexto da época, Paulo está dizendo que a partir da vida dos servos, do fato que eles deveriam fazer o que deveriam fazer, deveriam ir além, deveriam agradar os seus senhores e mostrarem que eram dignos de confiança. Através dessa vida, dessa conduta, os seus senhores poderiam contemplar a beleza do Evangelho. E agora aqui para nós, meus irmãos, através do nosso modo de vida, pessoas conhecerão a beleza do Evangelho e muitas dessas pessoas serão transformadas por ele. Honre a Deus sendo um funcionário exemplar, para que a beleza do Evangelho seja manifesta a outras pessoas. Eu quero já finalizar, já partir para a conclusão aqui. Quero chamar o pessoal da banda, o pessoal da música à frente. Eu sei que às vezes a gente pode pensar assim: poxa, mas eu não quero o peso na minha vida de ser exemplo para ninguém. Talvez você já tenha pensado nisso. Talvez você ainda acredite nisso. Eu não quero para a minha vida o peso de ser exemplo para ninguém. Mas Paulo aqui ele está preocupado com os vários tipos de pessoas que conviviam na igreja, com o seu modo de viver e como isso iria influenciar uns aos outros ali dentro da igreja e fora da igreja também. Talvez para você seja um peso ser exemplo para as outras pessoas, mas lendo a Bíblia não é isso que eu entendo. Na realidade, quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, vejo que fazendo o que a Bíblia me orienta, naturalmente, eu serei capaz de falar, de ensinar, de orientar, de encorajar e influenciar outras vidas, ser um exemplo para outras vidas. Quando eu olho para esse texto e vejo a preocupação de Paulo com o discipulado mútuo no meio da igreja, eu percebo que preciso viver de acordo com aquilo que Deus espera de mim, mesmo eu sendo imperfeito como eu sou, mesmo você sendo imperfeito do jeito que você é. Internamente, na igreja, nós vivenciamos isso quando nos relacionamos nas diversas atividades da igreja. Temos na igreja exatamente todos os tipos que Paulo coloca aqui no texto: homens mais velhos, mulheres mais novas, jovens, servos, trabalhadores. Nós convivemos aqui no culto público, convivemos nos grupos pequenos espalhados, convivemos nos eventos que são promovidos pela igreja. E nós crescemos muito um com o outro. Crescemos muito através da vida uns dos outros. Eu tenho certeza, se você parar 5 minutos do lado de Zé Maria, você vai aprender muita coisa. Talvez ele conte um pouco de mentira, mas vocês vão aprender muita coisa. Estou brincando. Cadê Zé Maria? Sobre Botafogo. Sobre o Botafogo é só mentira. Oh, meu Deus do céu. Zé Maria é aquela pessoa que ele vai contar a mesma piada 50 vezes. Você vai rir da piada 50 vezes. Não vai ter jeito. Mas como é bom parar do lado dele e ouvir as histórias dele.
Eu tenho certeza que você vai crescer. A gente teve recentemente um encontro de casais, um jantar para os casais da igreja. E a gente deu uma lembrança para o casal mais velho. E o casal mais velho tinha 43 anos de casado. E a gente deu uma lembrancinha também para o casal mais novo. Não tinha nem 1 ano de casado. Quanta troca de experiência. Aí o rapaz hoje, do casal mais novo, veio falar assim, semana passada a gente estava junto ali na conexão. E é isso, meus irmãos. Um aprendendo com o outro. Um crescendo com o outro. Nós vivemos isso de maneira interna aqui na igreja. E externamente, nós vivenciamos isso quando procuramos ser exemplo. Quando conquistamos, como eu disse, o direito de ser ouvido. E através disso temos a oportunidade de comunicar a beleza do Evangelho, aquilo que me conquistou, aquilo que me alcançou. Eu tenho a oportunidade de falar dessa beleza. E a motivação para tudo isso é o Evangelho. É o Evangelho que me motiva a olhar para essa palavra e fazer conforme ela me orienta. Porque se depender de mim, meus irmãos, se depender de cada um de nós iríamos viver de maneira totalmente desregrada. Mas essa palavra, ela nos orienta. E quem nos conduz é o próprio Espírito Santo, se revelando para nós, através da sua palavra. É o próprio Evangelho que me motiva. O Evangelho fala sobre o quê? O Evangelho diz que eu nasci separado desse Deus, sem condições de me achegar a Ele. Mas Deus enviou Jesus Cristo. E somente através dele eu pude me conectar novamente com Deus, mas não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez na cruz, pelo seu povo. Essa é a mensagem do Evangelho. E é isso que motiva a viver uma vida que agrada a Deus. Quando você faz uma busca honesta no seu coração, o que você vê lá dentro do seu coração? Você vê algo que precisa ser mudado? Aí você pode me dizer assim, Flávio, com certeza, sempre tem coisa a ser mudada, a gente precisa melhorar sempre. Beleza. Mas há algo que precisa ser mudado, que de fato você quer mudar? E aí a pergunta muda um pouco. Olhar para dentro de mim e ver que eu preciso mudar algumas coisas é só o início. Mas será que eu quero mudar de fato? Paulo, escrevendo em Gálatas, ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Estamos crucificados com Cristo de verdade? Então, homens mais velhos, sejam moderados, dignos de respeito, sensatos e se mantenham fortes. Sejam um exemplo para as outras gerações. Mulheres mais velhas, vivam uma vida que honre a Deus e sejam capazes de ensinar o que é bom e a orientar as mulheres mais novas. Mulheres mais novas, vivam uma vida que glorifique a Deus, tendo no seu lar o seu principal ministério. Jovens, jovem cristão é outro papo. Resistam às paixões do seu tempo e seja você mesmo um exemplo para tantos outros jovens. Trabalhadores, honrem os seus patrões. Vá além das expectativas. Mostre para todos a beleza do Evangelho. E para finalizar, falar sobre um fato. O período que a igreja mais cresceu, ou provavelmente o período que a igreja mais cresceu, foi durante os 3 primeiros séculos. E por qual motivo a igreja crescia de maneira rápida e grande? Ela influenciava totalmente o seu meio. Se você for pesquisar a história da igreja, você vai perceber isso. A igreja, nos 3 primeiros séculos, influenciava totalmente o seu meio e não o contrário. Com isso, a igreja crescia e se espalhava em todo o mundo. E essa igreja, que começou lá em Jerusalém, ela chegou até nós, porque o Evangelho chegou através da igreja.
A igreja crescia porque influenciava. Que sejamos nós essas pessoas para a glória de Deus e que Ele nos abençoe.